Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Papo de Condomínio, agradecendo a você pela sua presença, pela sua companhia. Nós vamos fazer hoje nosso 16º episódio e eu queria agradecer a sua presença e a sua companhia aqui no nosso podcast. Como a gente sempre diz, no início e no fim dos nossos episódios, a gente quer convidar você a fazer parte das nossas mídias sociais, clicando lá no nosso Instagram, papodecondomínio.podcast, também se inscrevendo no nosso canal no YouTube e nas nossas redes. Queria também continuar convidando a você, e nós já recebemos várias sugestões legais, a mandar um e-mail para a gente no papodecondomínio.podcast@gmail.com. Vai aparecer na sua tela aí também esse endereço para que você consiga interagir com a gente. Faça alguma coisa nas nossas redes sociais, clica lá, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Nós vamos falar de um tema hoje muito interessante, eu queria convidar você a prestar bem atenção nisso, e para esse tema especial, para esse tema muito interessante, né? Nesse sentido, eu convido aqui o Rafael Claro, ele é síndico do Parque dos Sonhos, em Nova Iguaçu, um síndico que a gente considera um cara muito técnico, muito comprometido. Eu queria agradecer a presença dele aqui com a gente hoje. Obrigado, Rafael, pela presença, pela disponibilidade. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom entre a gente hoje. Obrigado pelo convite também, por participar. E a gente já estava enrolando um bom tempo, né? É, Você já tinha me convidado, mas contratempo do dia a dia, né? é normal. E a gente hoje vai discutir, assim, uma coisa que eu acho que muitos síndicos tem vontade de discutir ou de conversar, obviamente com as reservas particulares que cada um tem, mas vai discutir sobre os desafios, né, os impactos da vida de síndico na vida pessoal, o quanto isso interfere. E o Rafael, vou fazer até um briefing aqui inicial, era um cara que no dia a dia, no linguajar popular de um condomínio, era oposição, né? A gente tinha lá o Rafael como conselheiro e ele começou a questionar diversas coisas da sindicância anterior. E muita gente, às vezes, quando olha um comportamento assim, acaba, digamos assim, sendo uma oposição exclusão, não uma oposição para o diálogo, uma oposição técnica. E o Rafael questionava tecnicamente. E o Rafael, a gente até brincava, ele lembrava de e-mails e acontecimentos de 2 anos atrás. Aí, em março de 2019, eu ficava assim, meu Deus do céu, cara, o HD desse cara é sinistro. Mas ele, de alguma forma, assumiu a sindicância, fez um bom trabalho, faz um bom trabalho, tanto que não teve concorrente, quase não teve morador na Não. Assembleia, os resultados aparecem. Mas isso tudo, né, quando você tem uma veia comprometida, né, Rafael? Sim. Isso tudo tem um preço. E a gente vai conversar agora um pouquinho sobre a experiência dele de passar de um morador comum que virou conselheiro e que virou síndico, ou seja, o que que isso mudou na sua vida, assim, Rafael, num primeiro momento, essa experiência nova de ser síndico morador? Bom, é uma vida que não é fácil, é bem difícil mesmo. E até complementando um pouquinho o que o Edmilson passou, eu cresci em condomínio, né? É, não acho que não no mesmo porte do que eu vivo e administro hoje, mas já tive a experiência ainda quando criança de ver meu pai como síndico, meu pai que me criou, né? Sabia que não era uma vida fácil. É, Quando morava de aluguel, nunca me interessei em participar de conselho, de reunião, de assembleia, nem nada. Mas quando a gente compra, né, aquele imóvel financiado em 30 vezes na Caixa, acho que o teu pensamento muda, né? A 30 anos. maturidade, 30 anos. Aí você fica pensando, pô, isso aqui é meu, tem que zelar um pouquinho mais. É diferente de quando você é inquilino, né? Aham. Então foi onde eu passei a participar das assembleias, ainda no início, entender como de fato a máquina do condomínio gira, aquela engrenagem, né? E ainda como morador com outro síndico, não o que eu substituí, comecei a dar alguns conselhos, ainda como morador, algumas sugestões, ponderava algumas coisas para acho que o segundo síndico do condomínio, né? Questionava, até porque queria entender, né? Também. E algumas coisas, por mais que eu não achasse certo, mas eu queria entender a lógica do que fez ele levar aquilo, né? E diante daquela situação, eu falei, não, eu quero participar do conselho para ajudar de certa forma, até porque isso aqui é meu. E eu vou levar um bom tempo da minha vida pagando aquilo dali, né? Mas tu não tinha interesse em ser síndico, só Não, de não ajudar. tinha. Eu acho que isso era notório até. Era só de ajudar mesmo e assim, pontuar as coisas. Olha, isso aqui eu não tô achando bacana. Eu acho que dá para fazer melhor dessa forma.
Ou então vamos sentar e vamos conversar. Só que acho que quando você é morador, pelo menos com a experiência que eu tive com esse segundo síndico, ele tinha dificuldade de ouvir. E não era só a mim, era qualquer morador. Era o que ele colocava e ponto final. Então, assim, eu achava aquilo dele péssimo. Então foi quando eu tomei a decisão de, quero fazer parte do conselho para ver se eu tenho um pouquinho mais de força para poder falar, né? E aí você quando a gente tem 2 diferenças, né, existem pessoas eu estou passando com um síndico essa experiência agora de pessoas que estão levantando certas questões que não têm lógica, não tem um certo cabimento e você percebe que na verdade a intenção é politicamente ocupar o Sim, cargo, isso é natural num grupo de pessoas com um mandato, com um poder, com uma obrigação, elas querem alcançar o cargo, mas às vezes usam de ferramentas que a política oferece a pior política possível. Mas no seu caso, você de fato queria só eh, evitar que o trem descarrilasse ou que alguma coisa acontecesse que fosse desagradável. Não havia o interesse, acho que você não tinha nem tempo não. para isso. Nem Não tem tenho, na ainda. verdade, nem É, mas tenho. você, de alguma forma, se aproximou para entender e para buscar. Mas, cara, quando você virou síndico, você tinha a ideia de que eu vou aplicar certos conhecimentos que eu tenho na minha vida corporativa aqui. Eu vou tratar o condomínio como uma Como empresa. uma empresa. Mas você encontrou desafios porque na empresa você tem um determinado ritmo profissional de todos os agentes, né? Com política, Sim, com compliance, com procedimentos. E num condomínio, muitas vezes, você tem a figura humana do morador, de um prestador, de um funcionário terceirizado, que a empresa talvez tenha que introspectar, né? Colocar nele a política a mais profissional possível e às vezes não está no teu nível. Então você começou eu agora estou com a caneta na mão, eu sou síndico, vou implantar a minha filosofia. Mas você começou a ter dificuldades. Quais foram essas dificuldades? Foi o componente humano, o componente técnico? Você não esperava encontrar o que encontrou, pensou em desistir, e aí isso de alguma forma afetou não só você diretamente como síndico, mas outras áreas da sua vida? então, até falando sobre isso, quando eu entrei para o conselho, eu tinha um nível de maturidade com relação a como que um condomínio na prática funcionava. E esse conhecimento foi amadurecendo ainda quando eu era do conselho. E quando eu passei a amadurecer esse conhecimento e eu passei a ver coisas que não me agradavam, eu comecei a refletir do gênero assim, vale a pena eu estar aqui sem estar ganhando nada em troca? Porque, de certa forma, é um trabalho. Tem Uhum. gente que olha, até mesmo o próprio conselho, que não tem muita atribuição na prática, né? Que ele é fiscal e consultivo, mas não enxerga como aquilo dali como trabalho. Mas, de certa forma, você tem que se dedicar um tempo da sua vida pessoal para você fazer aquele trabalho. E aí você pensa, cara, eu não tenho isenção de cota, eu não tenho salário, por que que eu vou fazer isso? E por que que eu tô colocando meu nome à frente e a pessoa não tá fazendo algo que não tá me agradando ou não está fazendo algo certo? Eu comecei a refletir sobre aquilo, foi quando até eu saí do conselho. Só que quando eu saí do conselho, também ficou aquela pulga atrás da orelha assim, isso aqui é meu, isso aqui vai ficar para os meus filhos, e não tá certo o condomínio cair da forma que está caindo sendo um condomínio novo. Você viu o estado que o condomínio chegou em menos de 5 anos. Completamente abandonado, largado, a gente não tinha mais brinquedo no parquinho nesse nível, né? E não tinha nem controle dos próprios funcionários com relação às atitudes deles, né? E até então, mesmo se sentindo incomodado com aquilo, eu nunca tive pretensão de chegar e ser síndico. Porém, assim, teve uma coisa chave que me fez acordar e falar assim: opa, isso aqui passou de todos os limites, eu vou questionar. Eu não quero questionar sobre o seu trabalho, mas sobre essa situação que é delicada demais. Isso não está correto, você tem que tomar atitude. E não foi tomada atitude. E aí, em conversa com a minha esposa, ela virou para mim e falou assim: por que você não assume a responsabilidade para você, se você tem conhecimento para tudo isso? E aí foi quando eu comecei a refletir sobre aquilo. Pô, será que vai valer a pena? Eu não tenho tempo, eu tenho meus Uhum. filhos. Antes eu trabalhava no escritório, e pelo fato de eu trabalhar em escritório, perder muito tempo para ir para o centro do Rio, eu não tinha muito tempo com os meus filhos. E a partir do momento que eu fui para o home office, eu passei a ter mais convivência com os meus filhos. Eu sabia que eu ia estar perdendo um pouco daquilo que eu conquistei com o Uhum. tempo.
Tanto Isso não é, tem preço, não né? tem preço. Eu posso fazer até um comparativo com o meu filho Samuel e a Valentina quando ela era pequena, tinha a mesma idade dele. Eu não tinha tanta aproximação com ela, hoje eu tenho, como eu tive com a oportunidade com o Samuel pelo fato do que o home office me proporcionou. E eu sabia que eu ia estar perdendo, de certa forma, um pouco daquilo. E as pessoas não enxergam isso, né? Elas não sabem o nível do sacrifício. Não Assim, sabe. Rafael, parece uma coisa boba, né? Mas a gente às vezes pisca o olho, ele tinha 5, agora tem 8. Ele tinha 8, agora tem 12. Sim, E você, quando lida com outras vidas na responsabilidade de síndico, com outras pessoas, você tem que abrir mão de muita coisa da sua vida, de muito tempo, porque o condomínio exige um condomínio de 420 unidades, sim, né? Ou seja, o morador às vezes vem te questionar um gasto de R$ 100, de 300, de 3.000, seja lá o que for, você justifica, mas ele, quando tem segundas intenções ou quando não quer ajudar, ele resiste e constrói uma atmosfera de discussão que não tem. Não quero aqui pregar que ninguém tem que questionar nada, muito pelo contrário. sim, Ontem tem que mesmo eu questionar. falei, síndico nenhum pode se sentir rei ou isoladamente, né, sozinho, ao ponto de achar que não tem ninguém para questionar. É razoável questionar, mas a circunstância aqui é, num primeiro momento eu vou te questionar, mas eu vou entender como premissa quanto preço você está pagando, qual é o tamanho do preço que você está pagando. E o Rafael citou uma coisa legal que eu acho que não é só da vida dele, é da vida de todo mundo que tem um trabalho ou que é síndico, né? É abrir mão da convivência com os filhos. Você está numa reunião com um fornecedor, você está resolvendo um problema de engenharia, você está fazendo uma reunião com moradores ou com conselho. São 2, 3 horas cada evento desse que você podia estar brincando de videogame com uma criança, ou Sim, andando de bicicleta, ou jogando bola. E as pessoas não raciocinam sobre esse sacrifício, né? Infelizmente. sim. E até falando sobre isso, o início, para mim, pelo menos, foi muito difícil, porque eu tive que abrir mão de muita coisa, até mesmo o convívio com a minha própria esposa dentro de casa. Porque, assim, pelo fato como eu posso dizer, antes de tomar a decisão de falar assim, vou levantar a mão e vou tentar fazer algo pelo condomínio, né? Vou me colocar à disposição para os moradores, né? É fato que a gente pega as prestações de conta, começa a analisar, e assim, foi como eu falei antes, né? Eu simplesmente virei as costas para o condomínio e parei de olhar tudo, mesmo como morador. Que eu entendo que é uma obrigação do morador, Sim. ainda que ele não seja do conselho, ele pegar o livro de prestação de conta, olhar o extrato bancário, ver se está tudo certo. Isso não é. Muito morador coloca assim, isso é papel do conselho. Eu já escutei isso em assembleia. Cadê o conselho? Não tinha conselho nessa época? Não, o conselho de fato tem essa obrigação. Ele é um conselho fiscal. Ele tem essa atribuição. Só que o morador também tem, entendeu? Então, assim, já respondi isso a morador em assembleia com relação a isso. E eu tinha uma visão de algo que a impressão que eu tinha é que parecia que estava maquiado, porque a gente escutava que não tinha dívidas, que o saldo da conta estava positivo, só que quando eu assumi, na primeira semana eu levei um baque. Falei assim, opa, é pior do que eu Muita imaginava. dificuldade de virar, né? A dificuldade foi gritante, então assim, acho que o primeiro 1 ano e meio, mais ou menos, eu tive que abrir mão de muita coisa, e muito do meu tempo eu praticamente não dormia. E isso, de certa forma, me consumiu bastante. Hoje eu tô no terceiro ano, né? Já estou conseguindo gerenciar um pouquinho melhor. Passei por altos e baixos, tanto no condomínio, tão quanto na minha vida pessoal também, na minha saúde mental também, Uhum. porque de certa forma abala, né? E é difícil, não é fácil. A gente olha para uma figura, né? A gente sempre, uma figura, uma pessoa, como síndico, como morador, e a gente imagina que o cara tem já o controle, a naturalidade de lidar com essas situações. E o Rafael, a gente acompanhou de certa forma de perto, ele não se comprometeu em atuar como síndico para fazer feijão com arroz ou para fazer um trabalho comum e embrulhar e mandar. Ele se comprometeu para realmente dar um choque de realidade, para realmente mudar e melhorar algumas coisas. E um dos principais dilemas que ele encontrou, uma das principais dificuldades que ele encontrou foram as finanças, que não estavam caóticas, mas estavam Ruins. muito ruins, e também
questão da construção, né? A questão dos erros de construção que deveriam ter tido um tratamento mais apurado anteriormente, já estavam com garantias vencidas ou vencendo, e ele tinha dificuldade aí ali, então assumindo de lidar com isso. E como ele falou, eu estou num empreendimento para pagar por 30 anos, mas existem VUPs, ou seja, vida útil de determinados itens desse projeto de condomínio que vão durar 15, 20, 25 anos, ou seja, a conta não fecha. E nós falamos isso num outro podcast. Eles estabelecem os critérios de durabilidade de cada item que nunca chegam no total do tempo de Uhum. financiamento que você Sim. tem. E aí, se você não fizer as preventivas que não estavam provisionadas, como é que você faz? Então, o Rafael nada mais, nada menos está dizendo aquilo que eu acho que você, síndico, também sofre. Você tem boas intenções, mas sozinho não consegue. Precisa de uma equipe que te ajude para isso. E às vezes você tem equipe, mas tem dificuldade do relacionamento. E aí você consegue construir relacionamento, mas tem dificuldade de agentes importantes como construtora, às vezes administradora, às vezes o conselho fiscal. Então, assim, isso vai afetar você, isso vai exigir de você emocionalmente, isso vai exigir até que você conte com alguém, né? Nem que seja para te ouvir às vezes, porque a gente é gente, cara. A gente é ser Sim. humano. E isso impacta e vai impactando de alguma forma na nossa vida, com certeza. E o Rafael vai contar para a gente agora, eu vou perguntar isso para ele, de três componentes. Um, conselho fiscal, e eu cito a subsíndica também, né, que chegou para te ajudar. Sim. Vou citar os erros de construção que você pegou no início e vou citar o relacionamento. Desses itens, assim, porque tem gente que tem dificuldade de lidar com o conselho, com o subsíndico, porque ele não ouve, como você disse que era uma Sim. crise que você contestava da gestão anterior. Desses três agentes, conselho, subsíndico, construtora e morador, quais deles são os mais desafiantes ou foram para você, assim, para você se fazer síndico, que você não era, Sim. você foi sendo construído, né, aos poucos? Eu acho que organização e planejamento é tudo. Por que que eu falo isso? Quando eu assumi, eu aprendi muita coisa também trabalhando. Eu aprendi algumas coisas antes e depois. E eu tentei buscar um pouco de equilíbrio de tudo, desde ouvir até mesmo a organizar no que eu vou atuar, que é com relação à parte de vícios construtivos, de manutenções, de melhorias para agradar o morador e talvez reconquistar algumas pessoas incentivando elas a voltarem a pagar, né? E também ao mesmo tempo cobrar. E eu acho que o equilíbrio, fazer, abraçar o mundo de uma vez, eu falo que é impossível, não tem como, mas dá para você fazer aos poucos. Uhum. Então, o ideal é sempre tentar buscar um equilíbrio e também sempre se colocar à disposição, tanto para o conselho, tanto para a subsíndica, que acaba, a subsíndica que eu tenho me ajuda muito, e para os moradores, principalmente. É sempre se colocar à disposição, porque, como eu falei, os síndicos anteriores, a experiência como morador eu tinha e demais moradores, era que o síndico era uma figura lá em cima que nunca estava disponível. Você tinha só os funcionários. Então, assim, os moradores, eles sempre me têm acessível. A hora que for, o dia que for. Obviamente, né? Hoje em dia eu consigo... Tô tentando reeducar alguns moradores. Olha, já tá tarde. Isso aqui a gente Uhum. conversa amanhã. Mas eu tô disponível para você. E eles sempre me veem lá embaixo. Eles sempre estão me vendo na sala de administração. Eles sabem onde, ó, se eu for lá na administração, eu vou achar ele. Se eu for na portaria, eu vou achar ele. Eu não me escondo, que nem acontecia antigamente, ou talvez aconteça em outros condomínios. Então, assim, eu sempre estou disponível para qualquer dúvida. Da mesma forma, e assim, falando até como não se esconder, é engraçado o contato com outros síndicos que eu escuto. Todo mundo fala assim: você é louco de participar de grupo de condomínio de morador. Eu participo, de todos, sem exceção. Obviamente, eu não me coloco à disposição para responder dentro do grupo para o pessoal não achar que eu tenho sempre a obrigação de responder ali. Aham. Mas aleatoriamente vejo que alguém. Eu entendo que o ideal, o correto, fosse a pessoa procurar a administração ou me procurar diretamente para sanar aquela dúvida, mas eu vejo assim, pô, a pessoa está perguntando ali, está precisando de ajuda, eu vou lá e respondo ela no privado. Olha, não tenho hábito de olhar já deixo claro, não tenho hábito de olhar o grupo, não tenho hábito de responder no grupo, e você nunca vai me ver respondendo no grupo, mas tirando a sua dúvida, é isso. E ali eu desenvolvo a conversa no privado. Então, assim, eu sempre me coloco à disposição para os moradores. Eu sempre escuto as sugestões dos moradores e tento reaproveitar. Esses dias, essa semana mesmo, eu estava conversando com a Ivan que recebeu uma sugestão de um morador que a gente vai botar em prática a respeito de controle de carro de visitante.
A gente não tem vaga para visitante, só que a gente tem situações de onde a vaga está disponível e o morador quer colocar o visitante dele lá, usando Aham, a vaga dele. aham. Então a gente vai melhorar esse controle. E não foi uma ideia que partiu de mim, foi uma ideia que partiu de um morador. E a gente falou assim, pô, dá para reaproveitar isso e colocar a nosso favor, Isso dá entendeu? trabalho, né? É Sim, uma questão. Ah, eu ouvi, é uma ideia boa, agora eu vou trabalhar para colocar em prática. O morador se sente inserido, se sente sim, importante. Eu já vi bons síndicos, tecnicamente, síndicos do ponto de vista de honestidade, de comprometimento, caírem da gestão por não atender morador, sim, por não ouvir morador, por não olhar no olho do morador. E eu estou vivendo isso num condomínio específico agora também, num condomínio novo, né? Que o síndico não está conseguindo lidar com a exigência da sua presença e da sua atenção para determinadas demandas. E cai sim porque as pessoas querem ser ouvidas, elas querem ser atendidas. E querendo ou não, para a filosofia de uma empresa, o atendimento é tudo, né? A sim, sim, presença da empresa para resolver, às vezes nem vai resolver naquele momento ou vai precisar de bastante tempo, mas estar presente para ouvir é tudo, faz muita diferença. Eu já vi bons síndicos, infelizmente, não atentarem para isso e perderem seus mandatos pura e simplesmente porque atendiam mal. É, no com relação, você falou com relação aos desafios, né, de se tornar melhor e de equilibrar as coisas. Esse equilíbrio, muitos colegas seus, né, não digo profissão, porque não é uma profissão regulamentada, mas de sim, atividade, de função de síndico, sofrem, não encontram esse equilíbrio. Eu aprendi uma coisa quando trabalhei numa empresa multinacional, uns 10 anos atrás, que se a gente não tem quem forneça, a gente tem que desenvolver quem já exista para que ele seja compatível para a minha necessidade. Desenvolva seus fornecedores. Nós vamos falar de sustentabilidade aqui também, recebemos essa sugestão. Eu lembro da doutora Odete, que era diretora de sustentabilidade da AMIL, e a gente tinha uma comissão, né? E eu fazia parte da comissão. Ela falou: vamos desenvolver fornecedores locais para fazer com que a nossa região seja sustentável e a gente tenha os insumos necessários para a gente atuar, para a gente conseguir oferecer o melhor serviço, o melhor produto. Como síndico, também eu vejo que você tem esse viés, assim, você enxergou, por exemplo, na terceirização, uma necessidade que a empresa não estava conseguindo atender, essa última, atual, não sim, estava conseguindo atender. Qual? O desenvolvimento das relações entre os funcionários, do comprometimento com a atividade e deles, mesmo que eles fossem de alguma forma valorizados, talvez não enxergassem o tamanho da valorização que eles tinham. E assim, quais foram assim os mecanismos? Eu sei que você fez muitas reuniões com eles, muitos contatos para tentar desenvolver, porque querendo ou não, é o maior contrato do condomínio e são as pessoas que estão sempre ali pertinho da porta do morador. Eles são muitas vezes o termômetro, sim, né? A gente falou aqui de terceirização uma vez e eu brinquei. Se a empresa de terceirização não atende bem os seus funcionários, todos os moradores vão ficar sabendo que ele está ali varrendo, o morador, tudo sim. bem não, meu Sodex atrasou. Isso é Não, meu verdade. salário não tá legal, aqui minha roupa toda suja, ninguém me dá a bota que eu pedi, ou seja, a empresa vai se manchar com os moradores, Sim. ela vai ter uma reputação bem ruim. Então, assim, qual os mecanismos, né, do seu conhecimento corporativo para levar para essa galera, querendo ou não, como tomador de serviço, você também tem uma certa responsabilidade. É até um pouco engraçado, porque assim, na visão do morador, no modo geral, o morador ele pensa assim: quem faz um bom trabalho é o síndico. Não, não é o síndico. O síndico pode estar numa posição acima, mas quem faz aquele papel ali na prática é quem está na pirâmide na parte de baixo, é quem está na base. E uma coisa que eu aprendi no ambiente corporativo é quando você tem os profissionais junto com você, tudo desenvolve melhor. Existe ainda no Brasil muito da cultura do, vamos dizer assim, no chicote, tudo funciona no esporro. Não, não é assim. Exatamente. É o trabalho e a vida, tudo funciona numa via de mão dupla. Uhum. Se eu tô te dando algo, eu também vou querer algo em troca, e vice-versa. Então, assim, o que eu fiz foi, logo quando eu assumi, eu fiquei observando como que a máquina do condomínio funciona, como que cada engrenagem funciona, inclusive os próprios funcionários. Eles estavam cheios de medo do tipo assim, aquele cara ali, ele tem aquela cara feia, ele vai tirar todo mundo, vai trocar com todo mundo. Não, não troquei ninguém, entendeu? Fui, olhei a necessidade de cada um, conversei isoladamente com cada um, conversei com todos eles, todos os funcionários, eles, sinceramente, eram abandonados,
não tinham um contato, uma proximidade com a figura do síndico, né? Entendo que deveria ter, né? Tanto é que hoje eles têm. A boa parte deles me enxergam até às vezes como amigo, na verdade, e me coloco à disposição para isso, por mais que eu esteja numa posição acima, mas sempre estou junto com eles. E se eles têm algum problema, procuro resolver. Se eles estão com alguma dificuldade, precisam de alguma coisa, eu corro atrás. Só que da mesma forma que eu faço isso para eles, eu também peço que eles façam a parte deles, né? Então, assim, é uma moeda de troca. Eu E essa ajudo. proximidade não confunde as coisas, né? Não, a gente Você consegue continua separar. exigindo, acompanhando, Sim, mas trata com respeito, com valorização. correto. Eu passei E, por isso, eu sei como é que e é. assim, o dia a dia funciona muito melhor. Tanto é que, às vezes, já passou pela minha cabeça de desistir, né? Voltar para minha vida normal, porque às vezes é difícil lidar com pessoas. E aí eu penso, pô, eu ganho muito mais, eu não preciso disso. E eu ganho muito pouco, me aborreço muito mais. E no meu trabalho que eu ganho muito mais, eu me aborreço muito menos. Não vale a pena. Às vezes eu fico pensando nisso, eu vou e brinco com eles, olha, tô cansado, vou desistir. Eles até falam, se você desistir, eu vou pedir demissão. Eu vou arrumar outro emprego. Chega a ser até engraçado, mas assim, o condomínio funciona muito melhor, os funcionários funcionam muito melhor quando você tem eles junto com você, entendeu? E assim, se surgir um problema grande, eles sabem que vai ser difícil lidar com aquilo, e você pedir ajuda a eles, eles não pensam nem duas vezes em te ajudar. E fica um ambiente de trabalho muito mais Ficou uma saudável. reciprocidade legal, né? Eu Sim, fui tratado assim, Rafael, quando eu trabalhei nessa experiência que eu mencionei uns 10 anos atrás. Eu trabalhava longe, ganhava, hum, acho que inadequadamente para o que eu fazia, mas eu gostava de trabalhar porque eu era respeitado. sim, A minha gerência direta, a Tânia, inclusive, eu tenho um respeito enorme por ela, ela me tratava tão bem, ela demonstrava reconhecer que eu era bom profissional, fazia de tudo para que eu fosse reconhecido, me apresentava para outras pessoas que ela julgava que a apresentação só se daria para quem fosse de fato especial para ela, e eu percebia isso. Eu tinha prazer em ir trabalhar. Eu tinha prazer em todos os dias sim, pegar o carro, andar uma hora, o ônibus mais de uma hora, porque eu sabia que era um ambiente favorável e legal de se trabalhar. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque você consegue executar construindo neles um respeito e uma consciência de que a gente tem essa função e essa missão. E se a engrenagem toda funcionar adequadamente, ela vai acontecer. E o controle de acesso de portaria, por exemplo, é um dos mais fundamentais de uma gestão, né? Porque morador dizendo que recebeu visita ou encomenda sem ser avisado, ou de que alguém entrou e ele não foi comunicado, ou a gente não ter controle de vaga de visitante lá, nós tínhamos, né? sim. Uma questão, a gente teve uma assembleia bem extensa com relação a esse assunto, sorteio de vaga ou remanejamento de vaga, posicionamento, morador reclamando que a árvore estava Do soltando fruto. um fruto no carro e manchando, e a dificuldade também das vagas que são estreitas demais, dependendo do tamanho do veículo, isso até é uma questão que muitos condomínios passam como erro, e a gente teve que ir digerindo, ir tratando, e nem sempre a ansiedade do morador junto à seu descontentamento são no nível agradável ou plausível de espera, né? Você, como síndico, precisa movimentar uma série de coisas para trazer a legalidade, né? A gente, assim, a gente até brincou. Cara, a gente não pode decidir isso agora, não está no edital, tem que fazer uma Uhum. nova assembleia. Aí fomos para a nova assembleia. Não, mas esse item não está sendo discutido, é esse aqui. É o cara, É mas não, difícil mas vamos fazer reeducar. agora. Não, mas não pode ser agora. Aí, doutor Renan também sofrendo. Então, assim, é muito complexo porque você tem que lidar com Sim, a necessidade, com a ansiedade e com a legalidade dos atos. E sim, aí as coisas às vezes desaceleram um pouco e você tem que saber gerenciar de tudo. Eu acho que isso é um ensinamento para a vida da gente também. sim, sim. De certa forma, assim, você tocou num ponto que é até talvez um pouco engraçado, né? Porque assim, as pessoas estavam acostumadas a simplesmente tocar, você sabe como que era as assembleias no condomínio, né? Era uma zona, a bagunça. Não sei se em outros condomínios era dessa forma, né? Mas as pessoas não sabiam respeitar os itens das pautas, né? Se o pessoal quisesse debater daquele assunto, tinha que dar sugestão para a administração e a gente pautar num edital de convocação, numa outra assembleia, Uhum. né? E graças a Deus eu consegui começar a impor esses limites e as pessoas começarem a entender como que de fato um condomínio deve funcionar.
E a gente, de fato, hoje em dia só debate o que está ali no edital. Se os moradores enxergam hoje alguma demanda que deve ser discutida, eles me trazem essa sugestão e eu faço uma GE. Eu acho que em 3 anos que eu estou como síndico, eu acho que eu já fiz mais assembleia do que todos os outros síndicos passados. Se eu somar lá a quantidade de Fez atas, bastante. eu fiz bastante. Eu acho que eu tenho uma média aí de, sei lá, fazer assembleia a cada 3 meses. Porque se eu enxergar que existe alguma necessidade para se debater um assunto, eu vou levar a discussão dos moradores. Eu não tomo a decisão para mim e vou tomar aquela reação. Eu deixo os moradores decidirem. Baixar um pouquinho o ar pra gente aí, que eu acho que tá, Tá um tá um pouquinho pouquinho gelado. frio, é. E isso aí é importante. O Rafael faz sem medo, né? É um síndico que não tem medo de assembleia. Isso aí também é outro Sim. fator. Eu acho que o respeito foi sendo construído com os moradores também. E na última assembleia, tanto o Rafael não teve concorrente, praticamente não tinha Não morador. tinha morador. Alguns podem enxergar isso como sendo um ponto negativo. Ah, ninguém quer falar com ele, ou ninguém quer vê-lo. Ou então tá todo mundo dando de ombro, mas eu acho que a realidade lá não é essa. Muito Sim. pelo contrário. As pessoas se sentem muito confortáveis, mas de certa forma eu como pessoa me desagrada um pouco porque eu tenho a visão como morador, não como síndico, né? Como síndico talvez possa ser bom em uma AGO você vê que não tem nem morador querendo nem ir, se sente confortável em deixar a máquina funcionando do jeito que está. Aham. Mas eu como morador acho ruim porque eu entendo que aquilo dali é uma obrigação do morador, né? E me senti um pouco incomodado, de certa forma, né? Mas, como eu já escutei de outros síndicos, pô, isso aqui é o meu sonho. É, te deixa intrigado, né? Caramba, não vendo ninguém. Parece que assim, não estão, de certa forma, prestigiando. Ou Sim, eu acho que também pode ser pelo outro lado, né? Acho que tá tudo tranquilo. O Rafael é um cara que até hoje demonstrou respeito com as coisas, credibilidade. A gente vê o preço que ele paga, então acho que tá tudo sob controle. Se não tiver, a gente vai saber já já. Mas eu também, como morador, eu acho que vale a pena você estar próximo, vale a pena você acompanhar, mesmo que você não fique a assembleia inteira, mas vá para a prestação de contas, dá uma olhada, sim, que é logo o primeiro tópico, ver como é que está o comportamento, a performance. Você falou uma situação de pauta, né? Tive uma assembleia essa semana na região dos Lagos e foi suscitado um assunto sobre prestação de contas que já estava na pasta já nos meses anteriores. E a gente mencionou, olha, não tem como a gente abrir todos os detalhes de todos os meses aqui na Assembleia. O que a gente faz aqui é um repasse visual, resumido. resumido, né, das principais entradas e saídas, mas os detalhamentos vão mensalmente para o condomínio. E é o que você falou, a administração está aberta o ano inteiro, Uhum. mas tem gente que deixa para jogar determinadas coisas na Assembleia, porque de fato, assim, eu enxergo, eu acho que as pessoas têm dificuldade de fazer a leitura delas mesmas nesse sentido. Fica notório que você não tem a intenção de ajudar, fica notório que você não tem a intenção de simplesmente tirar uma dúvida, que é uma dúvida comum que você pode tirar no dia a dia, fora do Sim, público coletivo de uma assembleia, porque na verdade é igual fazer uma doação. Tem gente que vai fazer uma boa ação ou uma doação e tira foto, filma, joga no Instagram, porque ela quer mostrar ela e não o que ela está fazendo em si. E quando você faz um questionamento em assembleia, que é um questionamento simples, sem sombra de dúvida, você pode fazê-lo, mas você nota que durante o ano você já poderia ter feito diversos sim, outros para a administração e não naquele ambiente coletivo que vai acabar, de alguma forma, sendo conturbado. Um fator, Rafael, que você também enfrentou, e a gente fala nisso quase todo episódio, parece até que a gente só está nessa mesma página, nesse mesmo disco, mas todo mundo vive isso. Foi a questão da construção, né? A questão de assumir o condomínio já com prazo ali praticamente estrangulado de garantia, sim. e você encontrou diversos dilemas, né? Diversas dificuldades de esgoto, enchente que o condomínio, né, Sofre. sofre, eh, a caixa d'água, a cisterna, enfim, vários fatores de vícios que você foi obrigado a tratar. Eu acho legal você mencionar a sua experiência, o seu tratamento, que a gente tem gente Uhum. ouvindo e assistindo que talvez esteja vivendo a mesma dificuldade e não tenha as mesmas soluções, as mesmas Sim. práticas. Só para a gente concluir a parte da prestação de contas, Sim, eu acho que uma forma de você minimizar esses questionamentos mais detalhados na Assembleia é o fato de você sempre se colocar à disposição para o morador, não só esperar ele vir te procurar. Porque, por exemplo, ontem mesmo à noite, um morador no grupo veio fazer um questionamento de um assunto que eu já tinha esclarecido, mesmo não sendo eu o causador daquele problema e ter sido sim o síndico anterior de não ter pago por mais de um ano a conta da SEDAI.
do porquê que a gente pagava o parcelamento para a SEDAI ainda, parcelado em 5 anos. Eu vi ele se manifestando no grupo, eu fui e chamei ele no privado. Olha, senhor, a gente já fez algumas assembleias, eu já esclareci, mesmo não sendo eu o responsável por aquilo, mas a gente vem pagando, tem todos os comprovantes, tem os vídeos das assembleias, tem as atas e tenho mais de 5 comunicados. Se você quiser, amanhã de manhã eu te mando tudo. E fui esclarecendo para ele. E dali ele já ficou tranquilo. Então é um tipo de dúvida que você pode ir tirando no dia a dia, mesmo quando você enxerga aquele problema para o morador, que se você não fizer aquilo, aquele trabalhinho de formiguinha, Vai crescendo. vai crescendo e ele vai te questionar na assembleia. E aí aquele vai te questionar, o outro também vai querer questionar outra coisa, então não tem necessidade de você permitir que aquilo chegue numa assembleia e vire uma assembleia extensa. Não tem necessidade. Você não deixou a dúvida virar uma acusação e a acusação virar uma verdade. Sim, Você tratou logo na raiz. De sim. fato, teve uma assembleia que falou especificamente sobre Teve isso. mais de uma, Mais de uma. inclusive, entendeu? Por mais que ele não tivesse participado, não tivesse visto, então, assim, eu sempre me coloco à disposição. E quando eu vejo que a pessoa não me procura e ela tem aquele problema, eu vou lá e procuro a pessoa. Eu não permito que aquele problema vire uma bola de neve. Uhum. Entendeu? Então, assim, as pessoas enxergam isso e acaba que esse tipo de questionamento não vai para a Assembleia. Porque eu entendo que é papel do síndico, e até o próprio Código Civil fala isso, que o síndico tem que prestar conta sempre que solicitado também. Sim, Eu não tenho essa obrigação só na Assembleia. É a qualquer momento. Então, se eu sei que aquela pessoa está com aquele problema, eu vou sanar aquela dúvida, né? legal. Isso é Entendeu? importante. E sobre E esse desafio aí da. da parte da construção civil, É, então, eu assumi a responsabilidade já com o cerco pegando fogo, né? E às vezes eu tenho um leve arrependimento de não ter tomado essa atitude talvez antes. Porque, falando sobre isso, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pegar todas as solicitar a construtora, nem as documentações eu herdei do antigo síndico, né? Não sei por qual motivo, até os e-mails tinham sido todos apagados. Solicitei toda a documentação à Cury, né? A construtora, no caso, e fui batendo nos projetos, onde eu vi, inclusive, divergências do tipo assim, tem projeto que fala que a gente tem infraestrutura para antena. Só que aí, quando a gente foi analisar essa infra para instalação de antena coletiva, e a infra não foi concluída a obra estava inacabada. E aí se tinha-se uma falácia, né, dos antigos síndicos que a gente tinha perdido a garantia do terraço porque fizeram a instalação da antena de forma indevida. Aí você começa a enxergar o efeito dominó, né? O primeiro síndico que pegou, aceitou a entrega das chaves do condomínio da área comum, ele deveria ter recusado, porque ele deveria ter pego o projeto. Eu não sou nenhum engenheiro, não sou arquiteto, sou formado na área de TI. Eu consegui enxergar aquilo. Você pega o projeto, fala que você tem que ter uma infra para a antena coletiva ali, para todo o cabeamento de antena passar ali. E aí, na prática, quando você olha, não tem. Aí ele já. O primeiro erro foi dali, dele ter aceito aquela área comum com obra inacabada. O segundo erro foi. O outro síndico permitiu a instalação de antenas privadas como Sky, Claro, por aí vai. Viu que não tinha a infra adequada, permitiu que fosse feito de qualquer maneira. Consequentemente, a construtora, quando ele precisou acionar algo relacionado à infiltração de terraço, falou que ele não tinha mais garantia. Mas eu não tenho garantia por quê? O que eu fiz de errado? Ah, foi isso que eu fiz de errado? Se isso aqui que eu fiz de errado, como que eu deveria ter feito? Esse deveria ter sido o questionamento dele. E aí ele ia chegar na lógica do, opa, vocês não me entregaram a obra completa. E aí foi onde eu comecei a bater de frente com a construtora. E aí é onde vem também, de certa forma, aquele arrependimento. Por que eu não assumi essa responsabilidade lá atrás? Talvez fosse muito mais fácil do que hoje. e a gente fala isso o tempo todo aqui, Rafael. Os primeiros 3 anos, os primeiros 4 anos É muito são muito importante. importantes com relação às obras, às construções, às garantias. Primeira coisa, se você vai fazer alguma obra que a construtora se negou, você não tem que fazer Sim, antes de conversar com o engenheiro. De fato, o que ela disse tem cabimento, porque eu não sou engenheiro, eu sou administrador, eu não sou engenheiro, eu sou advogado, eu não sou engenheiro, eu sou síndico. Não, não tem cabimento. Talvez o que você enxergou com o suporte técnico que teve, o outro síndico enxergaria também se tivesse sim, acatado algum tipo de suporte técnico. E aí, tudo bem, a gente não tem condição de esperar. O engenheiro disse que vai produzir um laudo para a gente tentar remediar isso de forma a traduzir numa obrigação de fazer da construtora ou indenização por não ter terminado ou por estar errado o que ela terminou de fazer. Tranquilo até aí, normal, acontece o tempo todo. Só que para eu fazer alguma coisa ali,
eu tenho que fazer submetido aos critérios do manual do síndico, do manual do condomínio. O condomínio foi construído assim, com alvenaria estrutural, autocortante, show. Eu vou fazer a obra de acordo com os procedimentos que o manual exige, minimamente. Para quê? Para numa intervenção judicial futura eu não ser contrastado, né, digamos assim, com a realidade de que eu fiz tudo errado, tudo diferente do projeto original. É possível fazer, guardar a nota, guardar os contratos de serviço e depois pedir a indenização daquilo que a gente foi obrigado a fazer pelo lapso da construtora. E você viveu a mesma coisa. E não foram Sim, só esses, né? Tivemos lá problemas também com com a parte de cisterna, esgoto, esgoto, cisterna. o condomínio que não teve o provisionamento também das chuvas, né? Que a gente chama lá de níveis de água, que você acaba sofrendo ainda um pouco sobre Sim. isso, né? Não tem válvula de retenção, não tem bomba aqui de deságue e alguns clientes passam por isso. Até falando da parte do esgoto, é questionamento que deveria ter sido feito lá atrás, porque assim, se a gente pega o projeto da forma que é feito o tratamento de esgoto, ele é divergente com o que foi realizado pela construtora. E a maior prova disso do que o argumento que eu bati de frente com a construtora com relação a isso, a gente chegou na etapa de renovação da nossa licença de tratamento de esgoto junto à prefeitura. A engenheira de meio ambiental não autorizou a renovação diante ao fato da documentação entregue pela construtora ser divergente ao que foi entregue. Projeto de construção é diferente de execução. Execução, eu falei errado. É Aham, completamente diferente. Tanto é que aham. eu tive que bater de frente com a construtora, eles entregaram uma nova documentação e eu tô de novo naquele processo de renovação. Entendeu? Então, assim, esperou 5 anos para se notar isso, não tinha necessidade, isso era para ter sido visto lá atrás. Da mesma forma, pode ser que a situação da enchente poderia ser menos pior. Não estou falando que se resolveria o problema, porque assim, a galeria de água pluvial, ela é feita um cálculo de capacidade que ela vai suportar de uma quantidade de chuva, né? Uhum. Só que a construtora jogou o esgoto tratado na galeria de água pluvial. E aí foi onde eu fiz esse questionamento para a construtora, que acabou indo para o processo de vícios construtivos. Se o engenheiro fez um cálculo para suportar tanto volume de água da chuva, só que eu não vou estar preparando, eu não tenho aquela infra preparada para aquele volume, eu tenho para inferior aquilo, porque vocês de forma errada, contrariando a lei, jogaram o esgoto tratado na galeria de água pluvial até chegar ao córrego, Então são dois itens diferentes para a mesma galeria para a mesma pluviométrica. galeria. O índice está totalmente fora. Tá totalmente fora. É fato de que talvez da galeria não seja o suficiente para suportar o volume de chuva, pode ser, mas o Não é só para fato chuva. só que o fato que ela não, hoje ela não está só para chuva, ela também está para o esgoto tratado. Ou seja, acaba ajudando a encher talvez uma chuva que não fosse encher, porque ela já está cheia. E a caixa de retardo já está com 50% dela ocupada, porque ela segura aquele esgoto tratado e vai jogando para fora aos poucos, né? E aí quando vem a chuva, das 4 caixas de retardo, 2 já estão cheias. Entendeu? Então, assim, questionamentos que deveria ter sido feito lá atrás. Esses, dentre outros. Quanto mais precocemente forem feitos, mais Sim, chances você tem de conseguir reaver, né? Eu sim, acho que o dinheiro não é nem a primeira opção, a indenização, é de fato consertar para que não hajam mais enchentes. Porque é desagradável, você está com morando num certeza. lugar que você tem a impressão de que ele é mais seguro, morando num lugar que você tem a impressão de que é mais confortável. Aí chove, enche, não tem lógica assim na vida de quem mora em condomínio isso acontecer, mas acontece muito. Tem outros clientes também que sofrem com enchentes porque os índices pluviométricos, né, os índices de chuva que foram calculados para determinadas áreas, elas não foram calculadas adequadamente. O condomínio tem desníveis nele e um condomínio, por exemplo, na Zona Oeste, ele tem um desnível, né, do início dele, da portaria até os fundos, e nos fundos tem um rio que passa, ou seja, o rio transborda, a Uhum. área mais baixa do condomínio, ela Sofre. sofre com isso. E você falou de ter descoberto que a galeria, né, de chuva, ela também é a mesma galeria usada pelo esgoto tratado. Isso só com muita investigação, contratando empresa especializada, explicando, investigando, compartilhando, gastando tempo com isso. E eu tenho um cliente que descobriu, acho que depois de 10 anos, que ele tem uma cisterna. Como assim se Eu tô descobre falando, depois? depois de 8, 10 anos, ele descobriu que tem uma baita de uma cisterna com 3 ou Que 4 isso? bombas de 4 cavalos lá para trazer água.
E aí eu fiquei assim, não, vocês não estão falando sério. Mas, pô, também um condomínio de 1.000 unidades, um condomínio grande demais. Mas não justifica. Ou Sim, seja, ó- olha o tamanho da responsabilidade que é colocar alguém para dirigir um negócio chamado condomínio. sim, E muita gente brinca com isso, né? Enquanto sendo esse profissional ou essa pessoa, né, que nem é profissional, mas que tem um certo comprometimento e está tentando. Eu costumo dizer, um síndico sozinho, sendo bom síndico, ele não consegue se não tiver boas pessoas ao seu redor e boas empresas ao seu redor. E isso ele vai desenvolvendo. Cara, eu vou dar o tempo de maturação para essa empresa mostrar que ela vai me ajudar. Se não ajudar, respeitosamente, eu vou ter que te tirar. E aí esse é o maior dos compromissos que a gente deve ter com quem está dirigindo um condomínio. E você, de alguma forma, passou por isso também, nessa fase de análise de quem está ao meu redor e de quem eu tenho que trocar, e você fez algumas sim. trocas para fazer com que houvessem uma maior fluidez do seu trabalho, das suas intenções, do seu perfil. Você não chegou de cara dizendo assim, Não. olha, quem contratou, o síndico anterior contratou, está fora, né, eu sou fruto disso, falei isso também no episódio passado, que a outra equipe fez a mesma coisa lá no Viva Mais e foi muito respeitoso com a gente, foi muito interessante. Mas a questão é, que eu quero te perguntar, nesse sentido hoje, quando você olha daqui para frente, você já resolveu alguns desses desafios que nós conversamos até aqui, ou já apareceram novos? Você, assim, uma pergunta pessoal, você pensa em desistir quantas vezes por semana dessa atividade? Assim, mas, assim, uma brincadeira, lógico, né? Mas você tá, assim, mais seguro, não que você seja inseguro, mas mais seguro de que, mais tranquilo. Agora eu acho que eu consigo equilibrar e focar e continuar, ou não, ainda é pesado, ainda é difícil, e óbvio, se surgirem pessoas com capacidade, eu compartilho do meu trabalho, até mesmo cedo a sindicância num próximo mandato para que elas tentem fazer melhor, ou você acha que consegue ainda por algum tempo? Eu tenho conversado com, assim, não vou falar nomes, óbvio, né? Mas em uma semana, duas síndicas ligaram e choraram no telefone. Eu fiquei pensando assim, cara, é realmente muito difícil, porque a pessoa precisa fazer um bom trabalho, tem a responsabilidade civil e criminal e não tem amparo nem apoio às vezes. Vamos lá. Falando dos funcionários, né? De fato, deu oportunidade para todo mundo, por mais que tivessem peças chaves que ainda como morador não me agradasse, eu dei oportunidade. Cheguei e conversei, olha, eu sei que você trabalhava dessa forma, não acho correto, mas você precisa se adequar. Então, assim, a oportunidade foi dada. Alguns melhoraram, outros não, e aí dei oportunidade em cima de oportunidade e acabei, consequentemente, trocando. Não estou falando que todos os síndicos devam procurar entender da mesma forma que eu, né? Porque a função principal seria administrar, né? Mas eu conheço o condomínio, a infra dele de ponta a ponta. Ao ponto de ser até engraçado e às vezes ter algum problema de curto elétrico, alguma coisa para se resolver, o zelador não identificar e me perguntar. Falar, pô, onde que tá esse problema? O cara, vai lá que você vai resolver fazendo assim, assim, assado, tá em tal ponto. Aí ele vai lá e papum. Entendeu? Então, assim, a fase que eu fiquei de analisar como que tudo funciona e tudo mais foi com esse objetivo, né? Aham. De ter esse controle de saber o que resolver e como proceder em cada situação, né? E falando também sobre desistência, acho que toda semana pelo menos uma vez, que é cansativo e não é nem um pouco. Também falando sobre o choro, já chorei, já tive depressão, já tive crise de ansiedade, você sabe, não fiquei nada bem. Uhum. É, o condomínio ajudou muito a desenvolver essa crise de ansiedade, essa depressão. Tive uma fase na minha vida que eu fiquei completamente afastado do condomínio. Um morador em especial não soube respeitar isso, mesmo eu avisando, olha, não tô bem de saúde mental, tô afastado, tem a subsíndica aí para isso, procura a administração e procura a subsíndica, mas ele não tem muitos limites. Enfim, É, tem gente que não parece gente, né? é onde acaba o trabalho sendo difícil, né? Uhum. Minha esposa acabou tendo até um surto com ele, acho que no direito dela, até porque ela não ficou bem. Agradeço muito a ela. Passei por uma fase que eu cheguei até a ficar internado no hospital. E não é fácil, não é fácil, nem um pouco. Mas graças a Deus hoje eu tô bem. É, eu aprendi uma coisa com um amigo de São Paulo. Ele era fornecedor desse lugar que eu trabalhei. E ele falava assim, Edmilson, as empresas passam, as,
as pessoas também passam, né? Óbvio, os empregos passam, mas a impressão, a memória a respeito daquilo que a gente construiu, de um relacionamento, de um trabalho, de uma atividade, elas ficam. E eu não quero deixar a imagem de que eu fui incompetente, de que eu fui desonesto, de que eu fui incoerente, de que eu não tive bom senso para lidar com as coisas. E a gente aprende, eu aprendi com isso. Eu falei, eu preciso construir memórias que sejam interessantes, até porque o mundo dá volta. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso precisar, amanhã eu posso recorrer. E a gente se relaciona até hoje. E a gente se via pouco, mas se falava muito, e a gente tem relacionamento até hoje porque foi bem construído. E, então, acho que você, de alguma forma, paga o preço, e o episódio é realmente até um pouco mais particular e pessoal, porque o Rafael hoje representa dezenas e dezenas de síndicos que passam por isso sem ter com quem falar, sem identificar muitas vezes a sua patologia, a sua emoção, como sendo uma emoção ali danosa para o seu próprio corpo, sem saber o quanto isso vai impactar e não trata. Pessoas que por dificuldade, né, de lidar com as emoções, com a vulnerabilidade que o cargo exige com relação a lidar com Sim, pessoas deselegantes, mal educadas, pessoas que olham você como um funcionário deles porque você recebe, então você vira funcionário, pessoas que não respeitam a sua família, o seu tempo, o seu apartamento, vão bater na sua porta. Então, assim, você lida com gente que não parece gente, lida com sim. pessoas que passaram muito tempo da vida engolindo elefante, agora querem fazer questão de engasgar com uma formiga. Uhum. E aí você tem dificuldade muitas vezes de lidar com isso e sai do sério. E eh, você passou por essa situação e a gente ficou preocupado, porque a gente olha assim, pô, um cara jovem, um cara forte, um cara, né, com disposição, mas para toda pessoa que enfrenta desafios, e esses desafios são de, digamos assim, de origem muito mais emocional do que qualquer outra coisa, é muito difícil. Você, por exemplo, a gente faz assembleias sucessivas. Assembleias, algumas delas, poxa, maravilhosas, não tem nada, e outras estressantes. E assembleias que nos estressam são assembleias que suscitam dúvida com relação à sua idoneidade, sua honestidade. Então, eu fiz uma assembleia em que o cara falou: não, eu queria sugerir a contratação de uma auditoria para prestar contas para a gente, uma empresa imparcial. Eu falei: eu sou imparcial. Eu estou prestando conta aqui, mas eu sou imparcial. Aquilo que aconteceu Sim. é o que aconteceu. Uma arrecadação que a gente fez de R$ 75.000 num mês de cobrança, o cara, mas se eu quiser ver esses números, vai dar isso mesmo? Eu falei, eu não estou inventando o número. Então, assim, às vezes a colocação ela é ofensiva pra Sim. caramba, e aquilo querendo ou não vai te afetando, mas embora faça parte, a gente tem que saber lidar, e a gente só se importa porque a gente é comprometido, porque quem não é também não está nem aí. Faz cara de paisagem, toca o barco, ou quem faz besteira de fato tem é, essa atividade aí de fazer coisas erradas como quase uma profissão e nem ligam para o que é questionado. Mas no caso do Rafael, pode ser o seu caso. Eu acho que o episódio lidou com isso de uma forma bem mais humana, né? Até saindo um pouquinho, tratamos de assuntos técnicos, mas bem mais humana com relação à construção. Cara, você que é síndico ou síndica, valorize a sua família, valorize o seu tempo, valorize a sua vida e marque, né, um pontinho da sua história onde você está fazendo o melhor possível. E eu creio que o principal sucesso de qualquer trabalho de síndico começa no relacionamento com as pessoas. O respeito ele não é imposto, a liderança não é imposta. Ninguém é líder de nada, nem da sua própria casa, se não for reconhecido. As pessoas que estão ao seu redor precisam reconhecer você como líder, senão você vai ser mais um ditador, entre aspas, né? Um ditador do seu local ou da sua atividade em que ninguém vai gostar, embora seja normal uma parcela não gostar do seu trabalho, do seu perfil, mas acho que ninguém vai gostar de olhar para alguém que está ali forçando a barra para ser aquilo que ele não é ou que ele não consegue. Então, quero aqui até caminhar já para o final, agradecer a presença do Rafael, dar a ele a oportunidade aí de dar suas últimas palavras, de repente suas últimas impressões, agradecendo a presença, nós vamos nos ver mais vezes. Nós não conseguimos vir nesse episódio com a subsíndica, nem com os advogados do condomínio para tratar de experiências que eles tiveram conjuntamente no trato de determinadas demandas. Nós vamos ter essa oportunidade de episódios à frente, mas com o Rafael hoje, sozinho, foi até legal para a gente tratar dessa questão que aflige a muitos síndicos. Eu tenho certeza que você agora vai parar assistindo a nós aqui para prestar um pouquinho mais atenção em você e se cuidar um pouco mais. Tá bom, Rafael? Obrigado pela tua presença. Espero que a gente se veja mais vezes aqui. Tá, obrigado pelo convite.
E só para reforçar, realmente é importante cuidar da saúde mental. Passei por esse problema, tenho muito a agradecer até os próprios funcionários que me ajudaram bastante, acabei tendo eles como amigo, né? E a maior prova disso foi a fase difícil que eu passei, onde eles foram, acho que talvez os primeiros a perceber que eu não estava bem. Eles se importavam tanto que levavam até comida para mim, mas você chega numa fase da vida que você não tá tão bom que eu pegava a quentinha que eles me davam e eu jogava fora, porque eu não queria comer, não queria fazer mais nada. E tem até hoje como uma grande amiga a própria subsíndica, a Ivana, né, que correu atrás de mim, me ajudou, me apoiou, me achou no hospital, é, e me ajuda até hoje. É até engraçado porque, de certa forma, quando ela era do conselho, eu também, a gente tinha pensamento diferente e a gente batia de frente. Mas E hoje, reconstruíram, né? a gente conseguiu reconstruir por um bem comum. Uhum. E nessa reconstrução e até mesmo vínculo de amizade, hoje em dia a gente enxerga que a gente não tinha pensamentos diferentes, a gente tinha pensamentos comuns. A gente só não sabia respeitar o limite um do outro Uhum. e aprender a negociar o ponto de vista dela com o meu ponto de vista. Eu acho que a gente aprendeu isso com o tempo. Acho que essa nova reconstrução, vamos dizer assim, do nosso trabalho, a gente aprendeu a respeitar o limite e a opinião contrária um do outro, né? E achar um consenso. E isso é bacana. E acabou que isso se tornou uma amizade. Tanto é que ela me ajudou bastante. E é importante, sim, estar com a saúde mental no lugar. E até hoje, de vez em quando, eu me pego me questionando: opa, será que vale a pena? Que eu tenho o meu trabalho que eu recebo muito mais e eu não me estresso tanto. Eu não passei por isso. Eu acho que eu não precisava passar por isso. Uhum. E não é uma coisa fácil. Muita gente não enxerga, não tem a mínima ideia e não respeita os limites daquela pessoa. Quer te ligar de madrugada, quer te falar coisas desnecessárias e você simplesmente. Não é que você tem que ouvir, você acaba ouvindo, né? Uhum. E o problema é quando você escuta e absorve aquilo para você. Às vezes você acha que não está absorvendo, mas você absorve aos poucos. E aí você tem que ter uma válvula de escape de saber filtrar isso, né? E nem sempre você sabe lidar Uhum. com isso sem uma ajuda, sem um apoio de um psicólogo, de um psiquiatra. Eu acabei precisando ter que recorrer a essa ajuda, né? E da E- minha família também, né? É. Isso, acho que quem acha que não precisa, já precisa. É Precisa. porque a gente, como pessoa, isso antigamente, né? Na nossa geração, a gente tem quase a mesma idade. A gente, na nossa geração de infância, de adolescência, quando se falava em psicólogo, fala, é maluco, É não. maluco. Hoje em dia é absolutamente mais do que comum esse tipo de tratamento. Até tem uma prima que é especializada em autismo na região dos lagos. Você ouve muito mais falar sobre isso e identifica muito mais criança nesse sentido e não mudou do passado para Uhum. agora. Acontece que agora nós temos mais atenção a isso, ou seja, é mais identificado ou identificável, TDAH, enfim, Sim. ansiedades, todo mundo tem os seus problemas, eu tenho os meus, inclusive a minha esposa brinca e fala, não, você tem que fazer terapia também e tal. Eu falo, não, não vou fazer agora porque eu não tenho tempo e tal. Mas precisa, todo mundo precisa cuidar da sua emoção, da sua Precisa. mente. O corpo ele tem várias variáveis, assim como você tem que fazer exercícios físicos, assim como você tem que ler, assim como você tem que orar, meditar, ter a vida religiosa, né, que você encontrou, a vida familiar. Você precisa também cuidar da mente, ainda mais com determinadas profissões mais vulneráveis a sacudir as emoções todos os dias. Sim, sim. E síndico sim, uma atividade que sacode as emoções todos os dias. Quero agradecer a você, a Rafael, nosso convidado, síndico do Parque dos Sonhos do Nova Iguaçu. Convidar você para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal do YouTube para que a gente consiga aí alcançar ainda mais pessoas, ainda mais temas. E em breve nós teremos novidades interessantes por aqui. Traremos outros síndicos e síndicas, outros profissionais, psicólogos também, para falar sobre as questões, né, que envolvem as pessoas no seu comportamento social, no seu comportamento coletivo dentro do condomínio. Então, são sugestões que chegaram a nós e nós vamos sim procurar e trazer profissionais que atendam a essas demandas sugeridas. Então, mande um e-mail para a gente, papodecondomínio.podcast@gmail ou entre nas nossas páginas e faça a sua sugestão. Muito obrigado por estarem com a gente nesse episódio também e a gente se vê no próximo mais uma vez. Um grande abraço, até mais, tchau.